Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Deus e as Nações. Aula número 13, a necessidade de uma conversão nacional ou conversão das nações. A necessidade de que os governantes das nações se voltem para Deus. Este assunto nos empolga, este assunto é seríssimo. Deus quer abençoar as nações, mas acontece que não é necessário que toda a nação se converta ou que todos habitantes daquela nação se tornem religiosos, mas é necessário que os governantes temam a Deus e se voltem para Deus, ou pelo menos reconheçam a necessidade que tem de Deus. Mas não é isto o que normalmente acontece, infelizmente. Mas eu quero ler com você no capítulo 59 de Isaías o que Deus diz. 59 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Interessante, a mão de Deus não está encolhida, mas o pecado faz separação. 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Você consegue imaginar isto? Os argumentos que os advogados usam e os processos na justiça contêm, será que tudo aquilo que está lá é verdade? Eu posso afirmar que a maior parte do que é dito ali não é verdade. A justiça é torcida, não há ninguém que se interesse pela verdade. Há interesses, e quando há uma denúncia do erro alheio, não é pelo amor à verdade, é para gerar uma oportunidade para o outro lado. Quando um lado critica o outro, é para derrubar o outro e ocupar o mesmo lugar, não é para que haja verdade. Ninguém há que se interesse por isso. Deus estava constatando isso em Israel, 700 anos antes de Cristo, na época do profeta Isaías. Deus estava dando o retrato da situação daquela nação. Será que nós podemos trazer para nossos dias e dizer que isto é a situação do Brasil? Esperteza, corrupção, poder, interesses pessoais, autoritarismo e só vaidade, soberba. As pessoas não se voltam para Deus. E Deus continua no versículo 5. Chocam ovos de áspide, quer dizer, uma cobra, e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência é o que há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz. Nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz.
fizeram veredas tortuosas. Será que é isso que os políticos no Brasil estão fazendo? Será que é isto que os líderes religiosos estão fazendo? Colocando a religião a serviço de interesses pessoais, interesses políticos, veredas tortuosas. Deus denuncia a esperteza. É uma linguagem figurada, são obras de teias de aranha, só dá esperteza entre os grandes, os poderosos da nação, ao invés de se reunirem para se voltarem para Deus, para se humilharem, pedirem perdão a Deus, eles só se reúnem para confabular e tratar de interesses pessoais, chocando ovos de cobra. É só esperto, e isto entristece muito a Deus, esta atitude exatamente dos governantes, dos grandes da nação, aqueles que representam perante Deus o restante da nação. Você consegue entender isto? E Deus continua no versículo 9, estou lendo Isaías 59. Por isso, por causa dessa esperteza, por causa dessa calamidade pecaminosa que é a mente dos grandes, dos governantes e dos líderes, por isso está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. Esperamos a salvação e ela está longe de nós. E as nossas transgressões se multiplicam perante ti, ó Deus, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa, como bobo, como um tolo. Esta é a situação vigente. Você acha que Deus pode ficar contente com isto? Será que ele pode ficar inerte, parado? Não, de forma alguma. Como Deus vai abençoar uma nação onde a corrupção começa de cima, onde as cabeças corrompidas estão só tratando de interesses? Como Deus pode abençoar uma nação desse jeito? É por isso que a verdade está longe de nós, as bênçãos de Deus estão longe. Deus nos deixa essa palavra e nos ensina: não é necessário que todos da nação se convertam, mas é necessário que os governantes se voltem para Deus. Já pensou como seria diferente se os governantes, ao enfrentarem crises sociais, políticas, uma peste, dengue, uma calamidade, ameaça de guerra, problema com índios, problema na Mata Amazônica, eles se voltassem para Deus para pedir a direção de Deus sobre o que é melhor fazer? Pois é, Israel é para nós um exemplo. Todo o Antigo Testamento está aí para nos servir de exemplo, para nos voltarmos para Deus. Quando Deus envia calamidade, a seca, a fome, a inundação, os maremotos, terremotos, furacões, ciclones, quando Deus envia tudo isto, são alertas que ele está nos fazendo. Não é que Deus quer o nosso mal, ele está nos alertando quanto aos rumos que os governantes estão dando ao país, à nação. Mas nós temos enfatizado que os cristãos têm que orar, buscar ao Senhor, se humilhar, interceder em favor dos grandes e não querer partilhar as benesses do poder e as facilidades dos cargos e comissões que há no poder. Não é para isso que Deus nos colocou. Ele nos colocou para salgar a terra, interceder a Deus em favor dos governantes, porque eles é quem dão rumo para a nação. Você acha que um governante, quando o país está enfrentando uma crise, uma dificuldade, os governantes vão orar, chamar os homens de Deus, buscar a orientação de Deus, o que é melhor fazer naquela hora? Eles buscam a Deus?
infelizmente, eles não buscam a Deus, estão sempre procurando sair para aqui, para ali, para acolá, como é bem descrito em Amós no capítulo 4. Eles procuram soluções humanas, mas não se voltam para Deus. Nós temos alguns exemplos tirados da história que nos ensinam. Salomão foi um rei que teve toda a autoridade nas mãos, mas nem tudo foi fácil para ele. O início do seu governo foi muito difícil. As lutas que ele enfrentou para consolidar o poder, em tudo isto, ele buscou a Deus e teve coragem de agir, e Deus honrou a sua obediência. Tudo que ele fez no início do seu governo foi em obediência a Deus, em favor da verdade, para que as coisas se acertassem e se encaminhassem na direção de Deus. Assim, Deus firmou o seu reino e ele teve muita paz, ele teve riquezas e, por fim, ele teve glória e reconhecimento das outras nações. Ele é um bom exemplo de como um governo firmado no Senhor pode abençoar a nação toda. Mas ele teve dificuldades quando, por exemplo, foi confrontado com um problema real e atrás daquele problema havia uma grande expectativa da nação inteira. Era uma simples causa. 2 mulheres traziam um bebê e diziam que o outro tinha sido morto. E cada uma reivindicava para si a maternidade daquela criança, condenando a outra. E o Salomão, como rei e juiz, tinha que decidir. Ele não podia fugir, se omitir. Se ele fosse precipitado e tomasse partido de uma das duas, isso também poderia repercutir mal, porque com toda certeza havia pessoas que advogavam a causa da outra também. Ele entristeceria algumas pessoas. Ele precisava de uma solução que o confirmasse como sábio e rei no governo. Ele precisava de uma solução que fosse justa. Ele precisava de uma solução que satisfizesse o povo. O povo precisava ver um sinal. Eles precisavam ter uma convicção de que tinham um rei bem estabelecido. E Salomão buscou de Deus a sabedoria, e aquela situação não só o confirmou como juiz, como rei em Israel, como sábio, como homem que tinha a bênção de Deus e deu o reconhecimento de todo o país. Na história do Brasil, nós temos uma situação muito triste em 1964. O país caminhava inevitavelmente para uma guerra civil e os atiçadores da revolução esquerdista que se delineava naquela época já sabiam disso. Eles estavam se preparando para tomar o poder à força, como já tinha acontecido na Rússia, em Cuba, em tantos outros países comunistas. Eles queriam no Brasil também tomar o poder. E já estava praticamente delineada a crise, a convulsão social, a guerra civil. Foi uma situação muito crítica, muito difícil. Havia uma expectativa muito ruim em todos os corações no Brasil. Mas o povo de Deus orou em 1963 e no início de 1964 houve uma revolução tão rápida que pareceu piada. Os militares repentinamente tomaram o poder e trouxeram estabilidade ao país. Não nos compete tomar partidos e julgar o que aconteceu. O povo de Deus não tomou partido, o povo de Deus orou. E Deus fez as coisas acontecerem praticamente sem derramamento de sangue. Uma revolução rápida, sem derramamento de sangue. Um milagre que só
aqui acontece. Pois é, Deus agiu e respondeu. Deus quer continuar a responder em todas as crises, mas o povo que se chama pelo nome do Senhor tem que se humilhar, orar e interceder em favor de seus governantes para que eles temam a Deus. E aí Deus vai agir e muita coisa vai acontecer. Pense nisto.